Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa última videoaula da eletiva do segundo bimestre. Bom galera, eu decidi gravar a nossa videoaula da eletiva de hoje e assim como as próximas aulas eu também vou gravar, porque eu percebi que se eu for começar a gravar as aulas da eletiva eu consigo ser um pouquinho mais objetivo e eu reduzo um pouco do tempo que vocês acabam gastando às vezes assistindo vídeos quando eu pego eles prontos. E a aula de hoje, galera, a gente vai continuar trabalhando com RPG, só que a gente vai começar a observar alguns temas um pouquinho diferentes. A partir da aula de hoje, galera, como a gente estudou bastante o sistema de Dungeons and Dragons e fantasias medievais, a gente vai começar a entender outras linhagens e outros focos de RPG e de jogos de RPG e de interpretação que a gente pode utilizar também para se divertir. E hoje, pessoal, eu trouxe para o tema da nossa aula o conteúdo sobre dinossauros, que é um assunto que eu sei que está bastante presente na cultura popular e que ele pode ser inclusive também utilizado como cenário e como obstáculos às vezes para jogos de RPG. E eu começo a nossa aula de hoje, pessoal, falando exatamente dessa questão da presença de dinossauros na cultura popular. Provavelmente, desde que vocês são crianças, vocês têm contato com dinossauros. Até porque criança geralmente adora esse tipo de animal, então é interessante da gente notar isso. Bom, os mais conhecidos que a gente tem na cultura popular que provavelmente vocês conhecem são os filmes da franquia Jurassic Park e Jurassic World, que são extremamente famosos e que trazem aí várias experiências interessantes aí com dinossauros na ficção pra gente conhecer. Tinha aquele desenho também bem antigo que passava de manhã na Globo, chamado Em Busca do Vale Encantado, que mostrava vários dinossaurinhos amigos entre si, que tinham várias aventuras e apontava altas confusões. Assim como a gente também tem aquela série antiga Família Dinossauro. Família Dinossauro ela foi uma série muito famosa nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que contava a história de uma família de dinossauros vivendo durante o período Cretáceo. Assim como a gente também tem os famosos filmes da Disney, como Bom Dinossauro e o filme lá dos anos 2000 e tanto, chamado Dinossauro também, que é um filme que ficou bem conhecido também na época que ele foi lançado. Bom, a gente falou dessa cultura popular e como eles estão presentes. Só que e no RPG, galera? Dinossauros têm espaço? Por incrível que pareça, sim. A ideia, pessoal, de répteis gigantes e que podem destruir povos e comer seres humanos, ela é muito presente em vários cenários de RPG. O próprio Dungeons and Dragons que a gente estudou no primeiro bimestre, ele considera bastante os dinossauros, só que lá eles não são chamados de dinossauros, eles são chamados nos universos de Dungeons and Dragons de Behemoths ou Behemoths. E a ideia basicamente deles é que eles eram répteis primitivos que surgiram antes dos grandes dragões metálicos e prateados que a gente conheceu nas aulas sobre dragões. Geralmente, galera, em sistemas de RPG, em jogos de RPG, os dinossauros eles geralmente vivem em locais isolados. É muito comum em uma aventura de RPG você encontrar um dinossauro vivendo entre um vale montanhoso que fica em um local muito distante. Ele pode viver de repente no meio de um pântano isolado que não tem acesso de muita gente, pode estar isolado em uma ilha tropical ou em um planalto que fica inacessível para a maioria dos seres vivos, ou até mesmo no meio de uma caverna subterrânea. Curiosamente, galera, os dinossauros em mundos de RPG, em alguns sistemas e em alguns cenários, eles podem inclusive ser domados e servirem como animais domésticos. Por mais que a gente saiba que isso é meio complicado e um pouquinho mais confuso quando a gente coloca isso na prática em um jogo de RPG. Bom, e na realidade, pessoal, como é uma aula de eletiva, eu também posso apresentar para vocês o que a gente conhece de informação científica sobre dinossauros. E ainda bem porque eu sou professor de biologia, então disso eu posso falar com mais propriedade. Bom, galera, na realidade, o que a gente chama de dinossauro hoje em dia foram grandes répteis que viveram no período Triássico, Cretáceo e Jurássico, há 233 milhões de anos atrás. Só que é importante a gente destacar um detalhe, pessoal. Nem todos os répteis antigos e de grande porte que viveram nessa época obrigatoriamente são dinossauro. Dinossauros é o nome que a gente dá para um grupo de répteis que tem uma série de estruturas esqueléticas bem específicas. Eu não vou me aprofundar tanto nisso porque é uma aula de eletiva, não é uma aula de biologia. Só que é legal a gente saber, galera, que a maioria desses grandes dinossauros que tinham essas características ósseas que a gente nem vai mencionar, eles foram extintos com o impacto do asteroide KT, que a gente vai falar no finalzinho da nossa aula de hoje. Curiosidade é que apesar de todo mundo achar dinossauros coisas fantásticas e tem medo deles, às vezes quando vê as imagens ou quando vê no jogo de RPG, nem todos os dinossauros são carnívoros. E curiosamente, alguns deles possuíam penas, e a gente também vai falar isso na aula de hoje. Essa imagem que eu trouxe para vocês, esse slide,
Ele é um fóssil de um Tiranossauro Rex conhecido como Sul, que está em exposição no Museu de História Natural de Nova York. Ele foi o exemplo de fóssil de Tiranossauro Rex mais bem preservado e mais bem conservado que já foi encontrado no planeta. E curiosamente ele é basicamente o símbolo inclusive lá do Jurassic Park. O crânio dele foi o que deu o formato lá para o logo e para o símbolo dele. Só que como eu falei para vocês, nem todo réptil antigo e grande é um dinossauro, como é o caso, por exemplo, dos répteis antigos que viviam nos ambientes aquáticos. Alguns desses provavelmente vocês conhecem. E não, pessoal, nenhum deles é dinossauro. Provavelmente do Jurassic World vocês devem lembrar daquele réptil chamado de Mosasauro, que era um réptil que parecia como se fosse uma baleia que vivia no meio de um tanque. Mosassauros de fato existiram, pessoal, e eles eram animais de um porte gigantesco com relação ao tamanho. Mosassauros, eles podiam ter de 5 até 10 metros de tamanho, e eles basicamente se alimentavam de outros répteis menores do que eles ou até de peixes. Imagina-se que, inclusive, ele pode ter sido predador de tubarões, como de fato é representado lá no filme do Jurassic World. A gente também tem os répteis aquáticos antigos conhecidos como ictiossauros. Professor, isso daqui é um golfinho. Não, não é um golfinho, galera. É um réptil que tem um formato parecido com um golfinho, mas não tem nenhuma relação de parentesco. Ele só desenvolveu esse formato hidrodinâmico por causa da pressão ambiental para conseguir se locomover de forma rápida. Ictiossauros tinham aproximadamente de 1,5 m até 2 metros de tamanho, ele não era muito maior do que isso. A gente também tem o notossauro, que era um réptil aquático anfíbio, que vivia geralmente em ambientes terrestres, mas também poderia mergulhar na água. Assim como o plesiosauro, que também ficou bastante conhecido por ele ter o formato parecido com o tal do monstro do Lago Ness. Plesiosauros, galera, também eram répteis aquáticos gigantescos, não tinham patas muito grandes, mas ele em compensação tinha um pescoço bastante extenso, que permitia que ele conseguisse, com seus dentes bem afiados, capturar peixes e animais que estivessem nadando próximo a ele. E a gente também tem répteis antigos voadores, que também não são dinossauros, apesar de todo mundo achar que são. Nesse grupo, galera, a gente tem os pterossauros e os pterodáctilos. Diferença entre eles: pterossauro é o nome que a gente dá para os répteis voadores que têm cauda longa. Já pterodáctilo é o nome que a gente dá para aqueles répteis que não têm cauda presente no meio na extremidade do corpo deles. Dentre eles, galera, a gente imagina que hoje, boa parte dos pterossauros e dos pterodátilos deviam viver provavelmente em regiões montanhosas ou em regiões de costão rochoso perto do litoral, porque geralmente, pela estrutura da mandíbula deles, eles não eram animais que tinham força de mordida para conseguir matar e para conseguir caçar. Então é bem possível que eles de repente se alimentavam pescando, arrastando a boca pela água quando sobrevoavam por cima, por exemplo, de um rio, de um lago ou de um oceano. O maior fóssil de pterodáctilo encontrado no planeta foi batizado com o nome científico de Quetzalcoatlus, que é um pterossauro que tinha uma envergadura de asa que poderia alcançar 5 metros de uma ponta a outra. Ou seja, ele poderia arrastar, pelo que imagina-se hoje de cálculo, presas que deviam ter aproximadamente até por volta de 20 a 30 quilos de peso. E isso é bastante interessante, porque eu imagino o tipo de animal que ele deveria caçar para conseguir se alimentar. E finalmente, a gente chegou no que a gente pode considerar como dinossauros. Dinossauros, galera, eles são divididos em 7 grandes grupos. Alguns deles vocês já conhecem, só que novamente, isso quebra aquela ideia que a gente tem de que dinossauros todos eles são carnívoros. O primeiro grupo de dinossauros que a gente vai conhecer na aula de hoje são os dinossauros saurópodes, também conhecidos como dinossauros pescoçudos. Os dinossauros saurópodes eram aqueles dinossauros de grande tamanho, que geralmente podiam prolongar o seu pescoço para conseguir alcançar a alimentação. Todos os saurópodes eram herbívoros. Exemplos que a gente tem: o brachiosauro, o diplodocus, o apatossauro e o iguanodonte. Esses dinossauros, galera, eles, como eu falei, tinham tamanhos muito altos. E imagina-se hoje que eles tinham um hábito gregário de provavelmente viver em rebanhos e fazer migrações em conjunto. O apatossauro e o diplodocus, assim como o brachiosauro, são alguns dos maiores fósseis de dinossauros que a gente encontra hoje em dia. O apatossauro era um dinossauro que ele poderia alcançar até 5 metros de altura e o corpo dele, da cabeça até a ponta da cauda, poderia alcançar 15 metros de tamanho. Ou seja, ele era um animal muito grande que pesava realmente toneladas. A gente tem também os dinossauros conhecidos como paquicefalosaurídeos,
que é o grupo onde estão localizados os dinossauros chamados de Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus, pessoal, são répteis e dinossauros, obviamente, que tem como principal característica essa cabeça um pouquinho mais evidente e um pouquinho mais pontuda. Curiosamente, os fósseis que a gente encontra de Pachycephalosaurus hoje em dia têm essa estrutura do crânio, às vezes com rachadura, e estudando o fóssil dele a gente consegue imaginar que provavelmente eles eram animais que utilizavam a cabeça como arma de combate, de competição ou de defesa. Se ele se sentia ameaçado, via algum predador, ou de repente se sentia em alguma situação de competição para disputar algum recurso, provavelmente ele deveria sair correndo e utilizava a caixa do crânio para dar uma pancada e um impacto no alvo que ele queria de repente afastar. Esse dinossauro ele também é um dinossauro herbívoro. Professor, como que você sabe que é herbívoro sendo que você só encontra fóssil dele? Pela estrutura da mandíbula dele. Ele não tem dentes utilizáveis para dilacerar carne. Ele só tem uma estrutura de corte, o que provavelmente indica que ele devia se alimentar cortando vegetação. A gente também tem os dinossauros ornitópodes. E nesse grupo dos ornitópodes, galera, a gente tem os dinossauros chamados de Parasaurolophus, que também são chamados de dinossauros de bico de pato. E novamente, como ele não tem estrutura dentária de dilaceramento, provavelmente ele também era herbívoro. Desse dinossauro, galera, o que chama a atenção é essa estrutura de prolongamento atrás do crânio dele. O Parasaurolophus, também conhecido como dinossauro de bico de pato, por ele ter essa estrutura, a gente acredita que ele tinha capacidade de vocalizar ruídos e sons para comunicação. Não para se comunicar falando uma língua, mas talvez ele conseguisse emitir gritos e ruídos muito altos para sinalizar perigo, para sinalizar alimentação ou até para fazer algum contato e localização de reprodução, talvez até cantando para atrair as fêmeas. Curiosamente, galera, a estrutura óssea deles é muito parecida com a estrutura dos Pachycephalosaurus e dos saurópodes, o que indica que provavelmente há uma relação de parentesco entre esses grupos evolutivamente. A gente também tem os dinossauros estegosaurídeos, que são os famosos estegossauros, aqueles dinossauros que têm várias placas de osso recobrindo completamente seu dorso. Novamente, a gente também imagina que por ele ser um herbívoro, por causa da arcada dentária dele, ele devia ter um hábito gregário de viver em comunidades com vários rebanhos deles migrando simultaneamente. Curiosamente, pessoal, muita gente às vezes fica se perguntando o que é essa placa aqui localizada em cima daqui das costas de um estegossauro. Pela análise dos fósseis e do esqueleto, isso daqui nada mais é do que prolongamento das vértebras dele. Ou seja, se ele sofreu uma lesão muito forte nessa região dessa placa óssea, que é bastante resistente, dependendo do impacto, ela pode de repente até deixar o animal paraplégico se quebra aqui a coluna vertebral dele. E na ponta da cauda dos estegossauros, a gente encontra também prolongamentos no formato de lança, que a gente imagina que ele também poderia utilizar como forma de defesa. Se ele se sentisse ameaçado, ele podia girar essa cauda e bater com ela contra um predador ou contra a ameaça que estivesse de repente fazendo presente perto dele. A gente também tem como grupo de dinossauros os ceratopsídeos, que é o grupo onde estão localizados os triceratops, que são aqueles dinossauros que têm um crânio com um prolongamento no formato de placa na região anterior e dois chifres bem pontiagudos e apontados para frente. A gente imagina também que eles eram herbívoros, com a presença aqui de uma estrutura no formato de bico córneo para se alimentar de vegetais, e possivelmente também deviam ter hábitos aí de utilizar esses chifres para conseguir se defender. Curiosamente, pessoal, muitos fósseis de Tiranossauro Rex que a gente encontra às vezes, eles estão com marcas de perfurações, que possivelmente pode indicar que eles foram atacados aí ou foram surpreendidos pela defesa de um Triceratops um pouquinho mais aí enérgico na sua chifrada. A gente tem também os anquilosaurídeos, que é o grupo dos dinossauros onde estão os anquilossauros. Esse grupo, galera, são dos dinossauros que tinham aquela armadura e aquela carapaça de osso recobrindo completamente o seu dorso e suas costas, e geralmente na ponta da cauda ele tem algumas vértebras modificadas e expandidas, formando uma espécie de massa feita de osso, que ele possivelmente também deve ter utilizado como estrutura de defesa para afastar predadores. Professor, ele era carnívoro? Não, ele também era herbívoro. Assim como os outros que a gente tem observado, a estrutura de alimentação dele não tem dentes muito diferenciados, e ele serve basicamente só para cortar e no máximo esmagar a folha para conseguir engolir. E por último, finalmente, a gente tem os dinossauros carnívoros, e esse é o único grupo de dinossauro que realmente se alimenta de carne, que são os terópodes. Os terópodes, galera, são basicamente o grupo onde estão localizados os dinossauros corredores e bípedes, como é o caso, por exemplo, do Tiranossauro Rex.
Esse grupo dos terópodes, galera, ele é um grupo bem interessante, porque a gente poderia ter dinossauros desse grupo que poderiam, pelo tamanho corporal, ter um hábito de caça individualizado, como é o caso do tiranossauro, como a gente pode ter os de tamanho muito pequeno, como é o caso dos velociraptors, que alcançam no máximo 30 centímetros de tamanho. Lá no filme do Jurassic Park, eles falam em velociraptors e mostram a imagem de dinossauros com quase 1 metro, 2 metros de tamanho. Aquela espécie, galera, que passa no filme, na realidade é o Deinonychus, que é uma espécie de raptor um pouquinho maior, com garras bastante afiadas e que geralmente a gente encontra fósseis dele geralmente em conjunto, que indica comportamento de bando. A gente também tem um dinossauro argentino terópode chamado de Carnotauro. Curiosidade desse, pessoal, ele é o único animal carnívoro já identificado que tem a presença de chifres no meio da sua cabeça. Assim como a gente também tem no grupo dos terópodes os espinossauros, que são um grupo de dinossauros que tem essa crista feita também da coluna vertebral, com alguma membrana entre aqui e a extensão das vértebras. E a gente sabe que os espinossauros possivelmente eram dinossauros que viviam em pântanos, e essa mandíbula longa dele provavelmente devia servir para conseguir se alimentar de peixes. Bom, como eu falei para vocês, a maioria dos dinossauros de grande porte entrou em extinção no final do período Cretáceo. Hoje em dia, pessoal, imagina-se que o que levou os dinossauros à extinção foram vários fatores simultaneamente e alguns que a gente consegue observar. O primeiro deles que a gente considera, obviamente, foi o impacto do asteroide que caiu na península do Yucatán, no México. Esse asteroide, quando atingiu a península do Yucatán, ele era um asteroide que tinha 5 quilômetros de tamanho. Ele causou um impacto tão grande, mas tão grande, que ele desencadeou uma série de erupções vulcânicas ao redor do planeta. E essas erupções vulcânicas começaram a liberar uma grande quantidade de gases e de poeira para a atmosfera, e isso possivelmente causou uma série de mudanças climáticas. Com essas mudanças climáticas, possivelmente com a atmosfera coberta de poeira, os vegetais começaram a morrer. Se a gente não tem vegetação, os dinossauros herbívoros começam a morrer e os carnívoros, por consequência, também, porque se alimentam deles. Só que a gente sabe, galera, que muitos dos fósseis de dinossauro que a gente encontra dessa época têm algumas marcas nos seus esqueletos que indicam possivelmente a ocorrência de epidemias. Então talvez já tivesse acontecendo alguma epidemia acontecendo entre os dinossauros que também já estava levando eles à morte. E a gente sabe também que no final do Cretáceo a gente teve o surgimento de mamíferos. E possivelmente esses mamíferos que estavam surgindo deveriam se alimentar de ovos de dinossauro, o que também acabou contribuindo para que a população de dinossauros se reduzisse ainda mais, e basicamente o asteroide deve ter sido só a gota que fez o copo transbordar e matar os dinossauros de vez. Só que aí a gente vem para aquela curiosidade que eu falei no começo da aula. Lembra que eu falei que os dinossauros, possivelmente alguns deles tinham penas? Pois é, curiosamente, possivelmente os dinossauros terópodes eram os dinossauros que tinham penas. A gente não tem hoje em dia na ciência o consenso do tiranossauro gigantesco, cheio de escamas, que nem a gente vê nos filmes. Hoje em dia já é meio que consenso que possivelmente os dinossauros como o Tiranossauro Rex deveriam ser um pouquinho mais emplumados e ter um pouquinho mais de penas recobrindo seu corpo. Mais parecido com uma galinha do que necessariamente com algo que te causa terror. Professor, mas como que sabe-se que os dinossauros tinham penas? Geralmente, às vezes no resto de pele fossilizada que a gente encontra de dinossauro, a gente encontra algumas marcações que são muito típicas de inserção de penas em animais que a gente conhece na atualidade. E lembra que eu falei pra vocês que o impacto do asteroide matou um monte de dinossauro? Pois aí é que vem o segredo, nem todos os dinossauros foram extintos. Provavelmente os terópodes de pequeno porte, que tinham penas para sobreviver às mudanças climáticas e que eram de repente predadores ou carniceiros de se alimentar de carniça, conseguiram sobreviver. E curiosamente, são esses os ancestrais daquilo que a gente conhece hoje como aves. Ou seja, nem todos os dinossauros morreram e existe dinossauro até hoje. Todas as aves que existem hoje em dia, pombo, galinha, pinguim, albatroz, todos eles são dinossauros. Biologicamente falando, fazem parte do mesmo grupo, da mesma família. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente conversou um pouquinho sobre dinossauros. Nas próximas aulas a gente vai abordar alguns outros tópicos e temas de RPG para a gente também entender. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.